Já que nessa aula a gente falou sobre tipos de microfone, as diferentes figuras polares dos microfones, etc., eu resolvi fazer um exercício prático para te mostrar de uma forma um pouco mais prática como isso funciona. Porque até então a gente estava falando da teoria. Vamos mostrar a prática. Tudo que vocês vão ouvir está sendo captado por um desses dois microfones aqui, tá? Esse aqui é um condensador, um Audio-Técnica 2050. E esse aqui é um Arcana A57, ele é um clone do SM57, funciona super legal. E eu tenho mais outros dois microfones para mostrar, que eles não estão ligados, tá? É só para mostrar. Esse é um TSI 8320, um microfone dinâmico de cápsula larga, muito bom para gravar bumbo, para gravar surdo, esse tipo de instrumento. E aqui eu tenho o MXL551, um microfone condensador de cápsula estreita. Também muito bom para gravar instrumentos, principalmente violão, esse tipo de coisa, funciona muito, muito bem. Olha só, gente, primeira coisa importante, o tamanho da cápsula e o tipo de microfone. Provavelmente você vai ter no seu estúdio microfones condensadores e dinâmicos. Existem também, como a gente viu, microfones de fita, que são legais, mas os bons microfones de fita, eles são muito caros. Então, não é tão comum a gente ter, porque eles são muito caros. São excelentes, maravilhosos, mas eles são muito caros. E enquanto você consegue bons microfones condensadores e bons microfones dinâmicos por um preço melhor. Então, é muito, muito, muito mais comum você encontrar nos estúdios, eu acredito que no seu também vai ser assim, microfone dinâmico condensador, mas a gente sabe que existem outros tipos, de eletreta, enfim, um punhado de coisa. Olha só, qual que é o lance? O microfone condensador e o dinâmico. Qual que realmente é a grande diferença entre esses dois? A forma de captação é diferente? Esse é condensador, precisa de eletricidade, de phantom power, esse aqui não. Mas olha só o tamanho disso aqui, ó. Por isso que eu trouxe esse exemplo para a gente começar, tá? Olha o tamanho desse negócio. A cápsula desse microfone é muito grande, enquanto a cápsula desse aqui é pequenininha. Como essa aqui é muito grande, ela vai captar naturalmente sons graves com muito maior facilidade do que esse daqui. Ou seja, essa cápsula aqui tende a registrar sons graves de uma forma menos precisa do que essa daqui. Mas isso depende também da construção do microfone. Esse microfone aqui, vamos supor que ele tem uma cápsula que é grande, capta grave, mas é de um material, vamos supor que seja um material médio. E vamos dizer que esse aqui seja uma cápsula pequena, que capta grave nem tão bem assim, mas vamos dizer que é um material de ponta, um material de primeira qualidade. Então, talvez essa captação com esse daqui fique melhor, não porque ele é estreito, não porque ele é condensador, mas porque talvez ele tenha uma construção eletrônica melhor que o outro. Compreende? Então a gente nunca deve separar os microfones a partir do que teoricamente eles entregam. Por quê? Às vezes a construção do microfone faz com que ele funcione muito melhor do que a gente espera. Tá? Mas assim, no caso os dois aqui são bons microfones, eles são equivalentes. Então qual que é a grande diferença? Esse aqui, por ele ter essa cápsula enorme, ele capta grave bem. Então se você colocar no instrumento grave, vai captar bem. Esse, como tem uma cápsula pequena, ele capta médio e agudo bem. E grave ele capta mal, e esse que capta mal, médio e agudo. Essa é a primeira diferença em relação ao tamanho da cápsula. Segunda diferença é em relação à natureza eletrônica dele, ou seja, o tipo do microfone, a forma de transdução. Esse é dinâmico, esse é condensador. Agora faz diferença. Por quê? Esse daqui, se você colocar numa fonte que tem muita pressão, muito impacto, ele vai ter uma tendência de distorcer o som muito facilmente. Esse daqui, se você colocar numa fonte sonora que tem muita pressão, muita intensidade, muitos picos de volume, ele tende a distorcer com menos facilidade. Distorce também, mais dificilmente. Por quê? Ele é dinâmico. E esse é condensador. Condensador é mais sensível. Então, você tem que estar pesando já duas coisas, vê? Esse capta melhor médio e agudo e sons mais delicados, sons que não sejam tão impactantes, tipo uma caixa de bateria. Esse aqui não é a melhor ideia. Já esse daqui aguenta impacto, só que ele é menos sensível. Então, para que ele funcione, você vai ter que colocar um ganho maior, enquanto esse aqui você vai precisar de um ganho menor. Esse daqui vai aguentar a fonte sonora com impacto, porque ele é dinâmico. Esse aqui não aguenta porque ele é condensador. Compreende como a gente vai pesando as várias características dos microfones quando a gente está escolhendo? Então, nunca é uma coisa só. Tá? Nunca é uma característica, um critério único.
E finalmente a figura polar. No caso, os dois são cardioides. Então eles captam da mesma forma em relação ao posicionamento. Ou seja, o posicionamento que você usa com esse é o posicionamento que você usa com esse. Porém, como esse daqui é menos sensível e ele precisa de mais sinal, de um volume mais forte para ele funcionar, você vai aproximar ele do que você quer captar. Como esse é mais sensível, você vai afastar um pouquinho ele do que você quer captar. Então, você está posicionando, ou seja, direcionando para a fonte sonora devido à figura polar do microfone, ou seja, cardioide, você vai apontar diretamente para o que você quer captar, é assim que funciona. Porém, você vai aproximar ou afastar, mantendo esse direcionamento, devido à sensibilidade do microfone. E devido a essa mesma sensibilidade que você vai aumentar ou diminuir o ganho na interface, usar o pad ou não na interface. No pré também funciona, ok? Beleza? Em relação à figura polar, eu vou te explicar agora usando esses dois exemplos aqui. Saca só.